Você já se perguntou o que faz as pessoas comprarem? Essa é a pergunta que passa pela cabeça de todos aqueles que lidam com vendas. No nosso primeiro programa Link de Ideias, nós vamos abordar exatamente esse tema e tentar responder a essa pergunta. Aqui será um espaço onde assuntos que impactam diretamente o mercado imobiliário serão abordados, trazendo mais luz e conhecimento para a sua carreira. Você sabia que 57% dos brasileiros alteraram hábitos de consumo ou planejamento financeiro em função da crise? Em 2015, a Confederação Nacional da Indústria apontou que as turbulências econômicas já estavam afetando a vida da população. O estudo mostrou que 90% das pessoas passaram a pesquisar mais os preços antes das compras e 63% adiaram a compra de produtos de bens de maior valor, e nesse caso também se encontram os imóveis. Mas mesmo assim, as pessoas estão comprando, alterando as escolhas talvez, contudo não deixam de adquirir bens e consumir. Então como fazer para conquistar esses clientes, que mesmo assustados continuam comprando? Vamos ouvir especialistas no assunto. O consumo ele tem a ver com uma relação entre necessidade e demanda, né? A ideia é que todos nós temos necessidades, né? Tem um estudioso chamado Maslow que diz que a gente tem necessidade baseado num degrau, onde a gente começa com aquilo que diria que atendimento a necessidades básicas. Então você só vai pensar em consumir se você tiver atendido o que nós chamamos de necessidades básicas. Uma vez satisfeito a isso, nessa hora as pessoas estão apenas atrás do que a gente chama de necessidade. Depois ele diz que as pessoas têm que ter um grau de segurança. Esse grau de segurança ele costuma ser uma renda, né? Então eu tenho uma determinada renda, pode ser um salário formal, um salário informal, mas algo que te dê confiança que essa renda vai ser meio que perpétua ou vai durar um bom tempo. Quando você atinge a sua renda perpétua, entre aspas, né? Uma renda que te dá um conforto de você olhar para o futuro e imaginar que essa renda vai te garantir um determinado tempo, e você tem as suas necessidades básicas atendidas, você sai do que nós chamamos de necessário para entrar no mundo do desejo. Então, nessa hora, elementos que vão ser elementos psicológicos, elementos chamados etnográficos, então, sobre o ambiente onde você mora, começa a ser importante nas suas decisões de compra. Então já deu para perceber que o consumo é um longo processo que permeia diversas áreas da vida do cliente. Olha o que a psicóloga Jaqueline comenta sobre o assunto. Sim, toda venda ela vai transpassar por essa questão emocional. O sujeito quando compra, ele vai comprar por dois motivos: por sentimento e por necessidade. E quando a gente pensa na questão de imóvel, também tem essa questão do valor, né? Se o meu vizinho sai da Zona Norte, de repente ele vai para Barra, por exemplo, ele agrega valor. Né? Ele tem que perceber o seu cliente, fazer quase que uma leitura corporal daquele cliente. Né? Porque, na verdade, todos nós gostamos de comprar, mas não gostamos que nos vendam as coisas. A transparência, ela traz o conforto ao cliente da honestidade. Né? Ele está se pondo no meu lugar. Ele não quer que eu faça um mau negócio. Então, a empatia ela vai permear por isso aí, né? O mal que eu não quero para mim, eu não vou querer para o outro. Existem diversas técnicas de venda que podem ser aplicadas para o sucesso das negociações. Nisso, os especialistas são unânimes. Tudo vai depender de como o corretor de imóveis vai mapear os interesses do seu cliente. Um dos corretores de imóveis, que é ícone no mercado imobiliário, dá uma dica interessante na hora de apresentar a oportunidade ao cliente. Ele tem que aprender a conhecer, falar com a pessoa pessoalmente. Ele deve conhecer onde a pessoa mora, para saber onde ele quer chegar. Porque às vezes a pessoa chega para o corretor, aí dá uma informação, às vezes, não dá ela toda, porque ele é ser humano, às vezes ele não passa toda. E se o corretor não consegue captar, ele nunca chega no diagnóstico correto. Está sempre faltando alguma coisa. Mas se você conhecer ele pessoalmente, você vê onde ele mora, você já vai ter um sinal dele, você já vai ter algumas informações para você perseguir. Esse é o segredo hoje. Antes de oferecer o primeiro andar ou a cobertura, é fundamental que o corretor tenha uma percepção de leitura. 99% das pessoas
vão atrás do o quê. E muitas vezes o corretor, quando ouve esse código, ele responde que sim ou não. E ele não faz as perguntas necessárias, que são basicamente 3 ou 4. Para quem? Para onde? Para quando? E por quê? Então todo vendedor tem que guardar no seu bolso essas 4 perguntas. E ele tem que fazer um trabalho de abrir mão. Toda vez que alguém entra numa loja, onde quer que seja, para comprar algo, principalmente produto, e imóveis são produtos, o que eu falo bacana, eu também não confronto o cliente, porque senão você cria um ambiente de antagonismo, mas você simplesmente aceita, você pega o que, bota do lado e constrói a venda nessa percepção. Mas quem vai morar? É para quem? É para você? É para sua filha? Quem vai estar lá? Para qual ocasião? Para quando você quer? Quem vai ter? Por que essa escolha? De onde vem o seu real desejo? E a partir dessa construção, quando você pega, aí você faz o seguinte, quando você pega, vamos pegar aquele ok de novo, quando você coloca de volta na mesa, o cliente olha para aquele ok e fala assim, mas isso que eu queria não é mais o que eu quero. E aí você, vendedor, você tem um leque de opções a oferecer para ele. O relacionamento na construção do consumo é fundamental. Todos os especialistas apontam para essa ferramenta. Agora, olha o que o corretor de imóveis, campeão nacional de vendas em 2015, falou sobre as técnicas que utiliza para conquistar mais clientes e conseguir êxito nas vendas. Existe uma complexidade de métodos, de metodologias de trabalho que você consegue com isso atingir o resultado que você assim deseja. Agora, a maior ferramenta que eu utilizo, eu posso dizer que é quem tem me dado o maior resultado, é o telemarketing. O telemarketing é incrível. O telemarketing você fala de imediato com o teu cliente. Você consegue saber, na verdade, o que ele está buscando. Ou se ele não está buscando, você consegue ter o perfil do teu cliente, o perfil de renda, usar de forma sensível o teu feeling para que você descubra o que você pode oferecer a ele. E levar alguém a consumir pode não ser fácil, mas quando você consegue incluir outras pessoas do círculo social do cliente no consumo, o processo pode ficar menos complicado. Olha o que Marcos Vinícius comenta. É preciso você conhecer cabalmente a vida do teu cliente, a família dele. Você não está vendendo só para aquela pessoa que atende o telefone. Você vende para o pai, para a mãe, para o irmão e principalmente para os amigos. Então eu tenho experiências lá de ter vendido para uma enfermeira e logo depois vender para 30 enfermeiras nos próximos 12 meses à frente, porque uma vai passando para a outra. O atendimento também é fundamental. Em épocas de crise, conquistar o cliente fica mais difícil e a negociação pode endurecer, mas nada como um bom atendimento para que o cliente se sinta satisfeito. E tudo passa pelo atendimento. Eu acho que hoje a corretagem é o seguinte, o atendimento vale 50% e saber vender vale mais 50%. Então, se você atender bem uma pessoa, você já sai na frente. Com educação, com presteza, com conhecimento, com informação. Você provar à pessoa que você é um corretor e não um vendedor que está querendo faturar ele. E existe uma técnica que ele sempre utiliza para ajudar o consumidor a tomar uma decisão. Eu digo o seguinte, se o imóvel está pronto, deixa ele ver e pergunta que tal. Não fica falando muito, que você acaba falando demais. Se o imóvel está pronto, a gente não acabou de dizer que ele compra com os olhos? Deixa ele ver que tal. A partir daí você começa a trabalhar. Eu acho que você vai ter muito mais riqueza no atendimento do que você sair querer vendendo uma coisa pronta. Mesmo com as dificuldades apresentadas pela economia, Marcos Vinícius dá um ensinamento aos corretores de imóveis. Você não pode desistir, você não pode parar. Você tem que contra-atacar. A crise é menor do que eu. A crise é menor do que nós, porque nós estamos trabalhando. A crise precisa da tua inadimplência, do teu desânimo para ela poder vencer você. E nós não podemos fazer isso. Nós temos família de funcionários, famílias mesmo direta, indireta, filho, esposa. Nós não podemos desistir. A gente viu que venda e consumo são processos na vida de qualquer consumidor que dependem de estímulos. O corretor de imóveis sabe que agora tem uma ferramenta a mais na sua mão. O link de ideias está aqui para acender a luz na carreira do corretor de imóveis. Fiquem ligados que nos próximos programas abordaremos assuntos que vão impactar diretamente no seu dia a dia.
A gente fica por aqui, até a próxima!